Boa noite, pessoal. Começando mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de consultoria gratuita aqui pelo Instagram. Nossa consultoria 0800, totalmente gratuita aqui para você, toda quarta-feira à noite aqui pelo Instagram. Pergunta pro Vagnão, que é mais um quadro do projeto Perícias Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuar nas perícias de insalubridade e periculosidade, como perito particular, atuando aí na assistência técnica pericial e ganhando dinheiro atuando na área de perícias. E não importa se você é técnico, tecnólogo, engenheiro, o meu papel aqui é te ajudar a fazer com que você entre no mercado de perícias como perito particular e faça sua renda, se torne protagonista da sua carreira, da sua vida, tá? Então, todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão, tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Wagner Costa, sou perito particular há mais de 10 anos, desenvolvi o projeto Perícia Sem Segredo em 2019 e de lá para cá nós já ajudamos aí centenas de profissionais, mais 700 profissionais a atuar na área de assistência técnica pericial, atuar como peritos particulares e sou fundador do Expert em Perícia, o único curso do Brasil na área de perícias, reconhecido pelo MEC como um curso de capacitação profissional, ou seja, aqueles que fazem Expert em Perícia saem do curso capacitados para exercer uma atividade profissional, atividade de peritos particulares nas perícias de insalubridade e periculosidade. Então, vamos que vamos para mais um Pergunta pro Vagnão. Eu já tinha deixado uma caixinha no Stories lá. Não sei se tem perguntas lá, mas vou abrir aqui para ver, tá? Mas vou fazendo aí, intercalando as perguntas do que está lá na caixinha e que vocês vão deixando aqui. Vagnão, sobre o que eu posso fazer pergunta? Sobre o que você quiser, tá? Então, questões de insalubridade, de periculosidade, sobre clientes na área de perícia, sobre honorários, precificação, sobre a atuação do perito particular, a diferença, por exemplo, da atuação do perito judicial, enfim, qualquer dúvida que você tenha dentro da área de perícia, estou aqui para te ajudar a responder com todo o meu conhecimento técnico, minha experiência, meu conhecimento da legislação, tá? E para fazer sua pergunta, basta você clicar nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, clica aqui e faz a sua pergunta, ou escreve aqui no comentário, tá? Ou você ainda pode enviar aqui a solicitação para participar ao vivo comigo, que nem a Luana fez. Luana, confirma para mim, por favor, se você quer participar ao vivo realmente, para eu poder te chamar e a gente conversar, tá bom? Eu sempre confirmo, porque às vezes a pessoa clica ali sem querer, e aí eu abro a câmera, fica uma situação meio chata, meio constrangedora. Então, eu sempre confirmo, tá? Luana, confirma para mim se você quer entrar aqui ao vivo para a gente conversar, ok? Então, bora que bora, vai deixando as suas dúvidas aí, as suas perguntas aí, pra gente fazer uma pergunta pro Vagnão bem legal. Deixa eu abrir aqui e ver o que foi deixado no Story. Quando vai abrir a próxima turma? Queria muito fazer, mas não deu. Bom, não sei quando eu vou abrir a próxima turma. A Luana clicou, é por isso que eu pergunto, exatamente. A Luana, cliquei errado, exatamente por isso que eu sempre confirmo, que às vezes a pessoa clica ali sem querer e aí fica, já tá à vontade em casa e abre a câmera do nada, então, mas show de bola, tá tudo certo, não tem problema. Quando vai abrir a próxima turma? Queria muito fazer, mas não deu. Bom, eu não tenho a previsão para abrir a próxima turma do Expert em Perícia, tá? Por quê? Toda essa galera que entrou agora, foram perto de 130 alunos, A gente ainda tem 2 vagas abertas, pessoas que geraram o boleto, mas não conseguiram fazer o pagamento, então tem 2 vagas abertas. Eu vou trabalhar essa galera que entrou nessa turma agora, tá? Então, as pessoas quando entram, elas entram com muitas dúvidas, Querendo aprender, naquela ânsia, tudo, e aí a gente tem uma grande demanda de responder as dúvidas através do grupo de apoio e suporte no Telegram, através do e-mail, de fazer essa galera realmente aprender. E é o que eu sempre falo aqui nas redes, não é quantidade, é qualidade. Tá? Então eu trabalho com uma turma definida que é justamente para eu poder atender com qualidade para essa galera. Quando que eu vou abrir uma nova turma? Quando esse pessoal que entrou agora conseguir já se desenvolver minimamente.
Tá? Então, como que nós sabemos que eles já estão com um desenvolvimento legal? Pelas perguntas que são feitas, com os registros de que, olha, ganhei uma perícia, ganhei a minha primeira perícia, olha, consegui uma entrevista com um advogado, consegui minha primeira perícia, tive o meu primeiro honorário, consegui uma promoção, consegui a chance de participar da perícia aqui no meu trabalho. Então, através dos depoimentos que nós escolhemos dos nossos alunos, né, e que eles colocam lá no nosso grupo de apoio e suporte, a gente sabe que eles estão conseguindo implantar aquilo que eles aprenderam, que eles realmente conseguiram assimilar. E a partir daí é que eu vou abrir uma nova turma, tá? Então eu não tenho data para abrir uma nova turma agora. No segundo semestre agora, deve ter mais uma turma. Provavelmente tenha mais uma turma, tá? Já teve casos de 1 mês e meio eu abri uma nova turma. E já teve casos de 4 meses aí para abrir uma nova turma, tá? Então, não tenho data, mas se você quer realmente entrar no Expert em Perícia, vir fazer parte do nosso time, já vai fazendo um planejamento, torna isso prioridade na sua vida. Vai fazendo um planejamento para que você possa, quando chegar a próxima turma, você ter condições de fazer a inscrição, né? O Expert em Perícia não é um dos cursos mais baratos que existe no mercado, mas a gente tenta fazer o máximo possível para dar a condição de as pessoas fazerem a inscrição, né? E então, assim, já vai fazendo um planejamento, guardando dinheiro, conversando de repente com o seu chefe para ele pagar o curso para você, já vai conversando com a família para ir fazendo uma vaquinha para comprar, tá? Não deixa para ver na hora que abrir a inscrição, porque muita gente fala, nossa, abriu, e agora? Nossa, não tenho dinheiro, acabou, pronto, já era. E aí fica mais um ano sem aproveitar o mercado de perícias, tá? Assim, ó, a gente vai ter mais uma turma, não sei quando vai ser, mas no segundo semestre é muito provável que a gente tenha aí mais uma turma. Se você não aproveitar essa turma do segundo semestre, você só vai começar a fazer perícias em 2024. Vocês têm noção disso? Cada turma que você deixa passar é um tempo que você adia na sua atuação. É um tempo a mais que você fica parado. É um tempo a mais que você permanece parado, estagnado, sem se desenvolver, sem desenvolver a sua carreira, sem se tornar protagonista. Então, já vai fazendo esse planejamento, tá bom? Pergunta da Maria. Maria aproveitou. Seria antiético atuar para reclamante e reclamada? Porque vou defender uma tese para a reclamada e depois atuando pela reclamante ir contra a minha própria tese? Bom, no mesmo caso, Maria, não é questão de ser antiético, não existe isso de ético, tá? Não existe nada disso de ético, porque o assistente técnico é um profissional de confiança de quem o contrata e não está sujeito a impedimento ou suspeição. Então não tem nada disso de ético, ok? Maria, você vai entender lá dentro do curso que nós atuamos com base em teses, ok? Não tem como, no mesmo caso, você atuar para reclamante e para reclamada, né? Isso daí seria totalmente impossível de acontecer. Se você atua para uma empresa, para uma reclamada, você vai desenvolver teses e tudo isso. Essa reclamada, ela é sua cliente, você conhece os detalhes da empresa, naturalmente você vai ficar conhecendo os detalhes da empresa, parte da documentação de segurança, tudo mais. Se alguém vai te contratar para atuar contra essa empresa, não seria legal, não seria justo você aceitar uma contratação sem conversar com a empresa antes. Né? Porque você tem informações aprofundadas do local. E aí não seria honesto. Né? Então, é você chegar para o seu cliente e falar, olha, tem uma perícia, o reclamante quer me contratar e é contra vocês. Vocês vão contratar o meu serviço? Ah, não vamos, não precisa e tal. Tudo bem, eu vou atuar para outra parte. Pronto. Não tem problema nenhum. Você agiu de forma transparente. Vai chegar e falar, olha, o reclamante quer me contratar, vocês vão me contratar? Não, então a gente contrata, você não vai atuar para ele, você vai atuar para a gente. Tá? Ou se você tem algum tipo de contrato de confidencialidade com o seu cliente. Eu tenho um cliente que nós temos, sempre nas contratações que eu faço com eles, questões de confidencialidade. Tá? Então, eu conheço a fundo o cliente.
É uma empresa é uma reclamada, é uma empresa, né? Então qualquer advogado de reclamante que queira me contratar para atuar contra eles, eu naturalmente vou negar essa contratação, porque ele é meu cliente, essa empresa é minha cliente. Então eu prezo pelos meus clientes que eu tenho. Tá? Agora, se não é um cliente estratégico, nada disso, fez uma perícia para a empresa, ela não te contratou mais nem nada, você joga limpo. Tá? Fala, olha, tem uma pessoa querendo me contratar para atuar contra você. Você vai me contratar? Você não tem nenhum tipo de contrato de fidencialidade nem nada disso, você apenas joga limpo. Eu falo, não, pode ir, não tô nem aí. Então tá bom. E aí você atua para o reclamante, não tem problema nenhum. O lance é ser honesto, jogar limpo, ser transparente. Fazendo isso, tá tudo bem. E não tem essa de que você vai contra a sua própria tese. Cada caso é único. Cada caso é um caso diferente do outro. Tá? A tese que se aplica num caso pode ser que não se aplique no outro. Então, não tem nada disso daqui não. Pode mandar ver, atuar tanto para reclamante quanto para reclamada, tá, Maria? Isso daí, na atuação do perito particular, é de livre escolha do profissional. Você escolhe quem vão ser os seus clientes. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um bate-bola, tá? Do que foi colocado nas caixinhas e das que vocês estão colocando aqui para mim. Se eu reprovar na prova, eu faço outra. Gente, no Expert em Perícia não tem prova, tá? Não tem prova. Nós temos atividades que nós propomos que os alunos façam no final de cada módulo. Para quê? Para reforçar o conhecimento, tá? Então não tem prova, fiquem tranquilos, ok? Não existe nada disso de reprovar. O Expert em Perícia, quando você compra o Expert em Perícia, você compra um produto. É um curso que é um produto, é seu. Se você quiser estudar, estuda. Se você não quiser estudar, não estuda. Se você quiser implantar, implanta. Se você não quiser implantar, não implanta. Só que você não vai ter resultado, né? Então, é seu. Você comprou, você está lá para assistir. Durante um ano, você pode usar e abusar do jeito que você quiser dentro dos termos de uso do curso, é claro, né? De confidencialidade das informações, direitos autorais, tudo isso, tá? Mas, se você não quiser fazer... Cada um tem o livre-arbítrio, tá? Só que não tem prova, não tem nada disso. Ao final dos módulos, nós temos atividades que nós colocamos como tarefas propostas para fixar o conhecimento, tá? Então, cada um faz ali numa boa. A Sandra, mas aí o senhor vai avisar com antecedência também, estou me programando para entrar na próxima turma. Sandra, sempre antes de abrir uma turma do Expert em Perícia, eu faço um evento gratuito, tá? Se você já quer ser avisado bem antes, entra na lista de espera. O link deve estar lá na minha bio, tá? Se você já estiver na lista de espera, nós informamos para quem está na lista de espera antes, que é justamente para você poder se planejar, tá? Então já entra na lista de espera, já vai fazendo o planejamento financeiro para quando abrir a inscrição. Quem participou aí dessa última semana das inscrições, entrou em contato com a minha equipe, vocês viram, no primeiro dia, para quem participou do workshop, nós geramos uma condição de pagamento, assim, uma oferta incrível, né? 50% de desconto, 2 cursos pelo preço de um, sabe? Algo assim totalmente fora do contexto, né? A galera ainda, ontem nós fizemos a aula de integração dessa turma, sorteamos as 2 botas, né? Para quem se inscreveu ali nas primeiras horas, então assim... quem anda junto conosco tem benefícios, né? Então já vai fazendo planejamento, já fica ligado nas redes, tudo isso para você aproveitar todas as ofertas, tá? Mas no mesmo assunto. Então, Maria, é como eu disse, você pode ter o mesmo assunto, tá? Mas se não, vamos dizer, eu tenho o processo número 1, que eu estou atuando para a reclamada. É uma questão de insalubridade por frio, tá? A reclamada me contratou, eu estou atuando lá para insalubridade por frio. Eu vou analisar todas as situações daquele caso e vou desenvolver uma tese para defender a reclamada que é minha cliente. Tem o processo número 2. O reclamante que me contratou, o advogado do reclamante viu o trabalho que eu fiz no processo 1 e falou, não, eu quero que você trabalhe para mim. Ok. Reclamada, tem esse processo número 2. Estão querendo me contratar para atuar contra você. Tá tudo bem para você?
Você vai querer me contratar? Se não, eu vou trabalhar para eles. A gente não tem nenhum contrato fixo nem nada. Ah, não quero. Você vai atuar no processo 2 para o outro cliente. É um novo caso, são novas teses, são novas situações que podem acontecer, tá? Vantagem que você já conhece o outro lado. E aí você tem uma vantagem estratégica para gerar resultado para o seu cliente. Então, o seu cliente é quem te contrata, tá? Se a empresa quer ter exclusividade, ela te contrata. Agora, se a empresa não está nem aí para ter exclusividade, para ter o melhor serviço a seu dispor, ela abre mão e você vai trabalhar para o outro, para a concorrência. No caso, aí a concorrência seria o advogado da outra parte e não o advogado da empresa. Então, não tem nada de antiético, não tem nada disso, tá? Fica tranquila, Maria. Luana, assisti isso no curso hoje, que legal, Luana. Vou defender o álcali cáustico, por exemplo, e depois pela reclamante dizer o contrário. Então, como eu falei, Maria, cada caso é único. Não necessariamente você vai dizer o contrário, tá? Você pode desenvolver uma outra tese. E é como eu sempre explico, Maria. A legislação de segurança do trabalho, ela é aberta. Ela tem... ela não é específica. E nós, como peritos particulares, nós podemos ter uma ampla e restrita interpretação da legislação, tá? E quando nós trabalhamos com teses, tese é uma ideia. Você discute uma ideia. Uma hora você pode defender uma ideia e no momento seguinte você pode defender outra. Tá tudo bem. Por quê? Porque de repente são contextos diferentes, são visões diferentes. É o exemplo do copo meio cheio, meio vazio. São antagônicas. Eu dizer que o copo está meio cheio e eu dizer que o copo está meio vazio. São ideias antagônicas. São teses antagônicas. As duas são íntegras. As duas são verdadeiras. Quem vai dizer quem tem razão? O juiz. Então não tem problema nenhum você apresentar, no caso, uma tese e na outra apresentar uma outra tese do outro lado, com uma outra visão. Você apenas está tendo uma outra visão do assunto. Quem decide quem tem razão ou não é o juiz, tá? Então, fica tranquila com relação a isso. E assim, ao longo do curso, Maria, quando você for evoluindo no curso, você vai entender essa forma diferente de pensar a área de perícias, tá? Porque é justamente essa mudança de pensamento que faz a diferença na sua atuação, que vai fazer com que você atue de uma forma muito mais profissional, sem se envolver com o cliente, tá? Não importa se o cliente é reclamante ou reclamada, não importa nada disso. Qual é o objetivo da sua atuação naquele caso? Você vai desenvolver as técnicas necessárias para chegar naquele objetivo. É isso, único e simplesmente isso, tá? Ah, mas teve um outro caso que eu já atuei do outro lado. Já passou, já foi, já era. Não tem nada a ver mais, tá? Então fica tranquilo. Quando será o próximo curso? Já respondi. O PPP se baseia somente no LTCAT? Sim, o PPP ele deve se basear no LTCAT, é isso que determina a legislação previdenciária. Mas lembrando que o nosso foco aqui é a legislação trabalhista e não previdenciária. A consultoria de segurança do trabalho pode participar de forma ativa em uma ação na justiça para ajudar na defesa da empresa? É o papel que se espera de uma consultoria, Márcia. Desde que ela seja contratada para isso, né? Então, assim, muitas consultorias em segurança, a maioria, Márcia, não sabe fazer perícia, não sabe atuar num processo trabalhista e aí não consegue ajudar na defesa da empresa. E eu vou te falar, Márcia, na grande maioria das vezes até atrapalha, porque não entende justamente essa atuação técnica do perito particular no caso. Mesmo porque muitas consultorias em segurança trabalham errado. Um exemplo, pega o LTCAT e coloca lá dentro questões de insalubridade e periculosidade. Isso, ao invés de ajudar o cliente, que é a empresa, atrapalha. LTCAT, legislação previdenciária. Laudo de insalubridade e periculosidade, legislação trabalhista.
o foco do documento é diferente, a montagem do documento é diferente, o conteúdo do documento é diferente, tá? Então, é papel da consultoria, se ela tem a expertise, Márcia, ajudar o cliente nesse sentido. Se ela não tem, contrata um perito particular para prestar serviço para ela. Eu tenho vários alunos que prestam serviço para consultorias. Então a consultoria não tem expertise na área de perícia para ajudar os seus clientes. O que ela faz? Ela contrata um perito particular e trabalha em parceria, dividindo ali os honorários, tá? Então ela vai ter um profissional especializado para ajudar o cliente. Não adianta a consultoria de segurança querer participar da ação na justiça para ajudar o cliente se ela não sabe o que fazer, se ela não tem a capacitação para atuar na área de perícias. No final, vai acabar atrapalhando, porque o foco da atuação é completamente diferente. Consultoria de segurança do trabalho, pensa o quê? Prevenção da saúde e segurança do trabalhador. Atuação técnica na área de perícias analisa tecnicamente a legislação, dando ampla interpretação tanto para a NR15 quanto para a NR16. São focos diferentes, é o que eu estava comentando para a Maria aqui agora há pouco, tá, Márcio? Então, a consultoria pode, mas ela deve estar capacitada na área de perícias para isso. Caso contrário, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. E aí, ao invés de fazer besteira, é mais fácil contratar um perito particular, fazer uma parceria, né? Ou contratar CLT. Eu tenho vários alunos que atuam como CLT também em consultoria de segurança do trabalho. E aí poder atender bem os seus clientes, ok? Deixa eu ir passando aqui. Próximo curso já foi. Abordagem para impugnar laudo do perito, exposição permanente a agente biológico, atividade teste de Covid, profissional técnico de enfermagem. Bom, tem várias abordagens que podem ser feitas, né? Principalmente porque a contestação, a impugnação do laudo pericial, ela deve ser feita com base no que o perito caracterizou, na forma como o perito caracterizou, o que o perito considerou para fazer aquela caracterização. Tá? As estratégias e abordagens para você fazer a impugnação não são aleatórias. As pessoas, quando fazem impugnações aleatórias, escrevem lá 5, 6 folhas, um monte de encheção de linguiça, e aí não traz resultados. Às vezes, 2 folhas que você escreva gera muito mais efetividade. Por quê? Porque você ataca pontos específicos. Então tem que entender o que o perito caracterizou, por que ele caracterizou, tá? Entender toda a atuação, toda a documentação de segurança, para saber o que existe de ferramenta para trabalhar. Por exemplo, tinha treinamento em EPIs? Tinha fiscalização de uso de EPIs? Como é que era a entrega? Tudo isso você pode abordar na hora de fazer a impugnação do laudo. É por isso que é importante a capacitação para atuar na área, né? Você aprender como analisar isso tudo para poder fazer uma impugnação que vai gerar resultados para o seu cliente. A Luana, ontem eu finalizei o módulo 2, fiz as atividades e já consegui o certificado desse módulo. Eu vi, Luana, show de bola, parabéns. Luana tá voando no curso. Muito legal, tenho certeza que logo você vai estar seu depoimento aqui, Luana. A Sandra falando que já vai entrar na lista de espera, que legal. Não entendi o nome, que Júnior. Completa a sua colocação aqui, Júnior, por favor. O Elivelto, para fazer o PPP se baseia somente no LTCAT, ou tem outros meios também? Deveria ser no LTCAT, porque o PPP é a legislação trabalhista, e o laudo que a legislação trabalhista prevê é o LTCAT, tá, Elivelto? PCMSO eu posso elaborar, sou formado em segurança do trabalho. Não, PCMSO é coisa de médico. Quem elabora, o técnico pode até elaborar, mas aí é coisa do médico. Quem elabora LTCAT, engenheiro do trabalho. Sim, laudos é atribuição do engenheiro, mas não precisa ser ele que elabora, ele pode só assinar, tá? Muitas consultorias, quem elabora os laudos são os técnicos.
O engenheiro muitas vezes só assina, porque na lei está descrito que laudos devem ser assinados por engenheiros de segurança e ter recolhimento da RT no conselho de classe, no caso o CREA. Mas conheço muitos lugares que quem faz o laudo é o técnico e o engenheiro só vai lá, confere quando confere e assina no final. Aqui, ó, justiça gratuita ainda é um salário mínimo e ainda é a melhor forma do perito começar suas perícias, Elivelton. Não, Elivelton. A justiça gratuita, Elivelton, ela varia no Brasil, tá? De acordo com o estado. No estado de São Paulo, que é um dos que paga melhor, é R$800. A Maria é lá do sul. Se eu não me engano, é 400 aí no sul, né, Maria? A justiça gratuita. Confirma pra gente, por favor, Maria. Confirma pra gente, por favor. Então, depende da localidade, mas o que eu vejo pagando aí, a tabela é R$800, tá? O juiz pode arbitrar um pouco mais, chegar... Ó, a Maria já ajudou. Maria, obrigado, Maria. R$441 justiça gratuita no Rio Grande do Sul, tá? Então, depende da localidade. E o juiz pode arbitrar mais, um salário mínimo? Pode, tá? Mas de tabela, de R$400 a R$800. É a melhor forma do perito começar? Não. A melhor forma é começar como perito particular. Por quê? Vamos dizer, um caso de justiça gratuita lá no Rio Grande do Sul, onde a Maria atua. R$441. Vai receber no final do processo. Quanto tempo dura um processo trabalhista para ser finalizado no Brasil? Em média, 5 anos. Em média, 5 anos. Vai receber R$441 depois de 5 anos. Desculpa, eu não consigo achar essa melhor forma de começar na área de perícias. E sobrevive como? Paga isso aqui como? Isso aqui conta de luz, todo mundo tem. Paga isso aqui como? Vai chegar para a companhia de luz, não, sabe o que é? Que eu fiz a perícia agora, eu vou receber daqui a mais ou menos 5 anos, e aí quando eu receber meus honorários eu pago. A melhor forma de começar na área de perícias, no meu entendimento, é como perito particular. Por quê? Você recebe seus honorários rápido. Muito mais rápido. Eu tive uma contratação essa semana agora que hoje a gente está na quarta, né? Na segunda-feira eu fechei uma contratação, R$3.000 num caso. Sexta-feira passada, R$3.000 num caso. Caso de insalubridade, tá? Parcelei para o meu cliente em 2 vezes. Amanhã eu vou entregar os quesitos. Eu já vou emitir o primeiro boleto para pagar na semana que vem. 15 dias eu já vou receber R$1.500. Depois de 30 dias, mais R$1.500. Não tem que ficar esperando 5 anos para receber. Então, a melhor forma de começar na área de perícias é através da assistência técnica pericial, da atuação como perito particular. Você recebe seus honorários rápido, você não precisa investir em equipamento de medição. Vamos dizer, a perícia no Rio Grande do Sul, justiça gratuita, R$441. Aí tem a fazer avaliação de vibração. O aluguel de um medidor de vibração por dia é na faixa de R$500 a R$700. Você vai pagar para trabalhar. Perito particular não precisa nada disso. Não precisa alugar equipamento, não precisa comprar equipamento. Não precisa nada. Não precisa nada. E é como a Luana está falando aqui. Bem lembrado, Luana. Perito judicial, os fóruns trabalhistas estão exigindo aí pelo menos 2 anos de experiência para nomear. Então, começa como perito particular, aprende como conquistar clientes em massa, que nem a Thaís ensina no Expert em Perícia, você ir buscar os seus clientes em massa, sem fazer trabalho de formiguinha.
Começa a entender a área, conhecer, ter faturamento, tudo. Ah, pô, eu quero também ser perito judicial. Beleza, aí você vai ser perito judicial. Você vai receber ao longo do tempo, mas você atua como perito particular e aí você já tem ganho rolando. A Maria aqui, ó. Perito do juiz na vara do trabalho, quando a União paga, às vezes é só R$300. É isso. A realidade do perito judicial é essa. Tá? Do perito particular é completamente diferente. Por quê? Porque você negocia diretamente com o seu cliente quanto você vai receber e quando você vai receber. Ok? Então, não tem nada disso. Ok? Então, a atuação como perito particular, no meu entendimento, é a melhor forma para começar na área de perícias. Obrigado pela contribuição, Maria. Deixa eu ver aqui. A Luana, não vejo a hora de dar o meu depoimento em nome de Jesus. Amém. Com certeza vai. Com certeza vai. Parecer técnico tem que ter ART? Negativo, Maria. Não precisa se preocupar com ART para pareceres técnicos, tá? A não ser que o seu cliente exija. Ou, numa outra situação, Maria. Se na ata da audiência o juiz exigir que o perito recolha a ART do laudo pericial, é prudente, não é obrigatório, mas é prudente que o assistente também tenha a ART reconhecida do seu parecer técnico, para ficar os dois documentos em pé de igualdade. Só isso, tá? Não tem obrigatoriedade nenhuma, ok, Maria? Mas qualquer documento emitido pelo engenheiro tem que ter a ART. Ok, isso é o que diz o regulamento do CREA lá, né? Por que os peritos não emitem ARTs dos laudos periciais? Deixa a pergunta no ar. Então, não tem que emitir, não, tá? Pelo fato de ser um parecer técnico, não precisa ter ART. O LTCAT também pode ser assinado pelo médico, sim, pode. Juju, já vou ler o seu, Juju, porque esse aí eu quero ler com calma. O que mais faz com que os laudos de insalubridade sejam impugnados? O Elivelton. Bom, Elivelton, laudos periciais que caracterizam ou descaracterizam a insalubridade num processo trabalhista pode ser impugnado por qualquer questão que tenha ali. O laudo mal elaborado pelo perito, utilizou legislação desatualizada, não levou em consideração a versão das duas partes. Tem diversas questões que podem ser abordadas para você fazer a contestação do laudo pericial, avaliação feita equivocada pelo perito, não conhecimento da legislação aplicada à perícia, como por exemplo o Código do Processo Civil. Então tem várias questões que podem ser aplicadas na contestação do laudo pericial. Dentro do Expert em Perícia, nós temos um checklist para o profissional avaliar o laudo pericial e não esquecer de nenhum ponto e saber o que ele vai abordar na contestação dele. E isso facilita muito a contestação, tá? Mas tem várias questões que podem ser abordadas. A Juju, agora eu vou com calma aqui. Sou aluna do Expert e fechei uma parceria com a assessoria em segurança do trabalho. Foi excelente, já fizemos a primeira. Juju, coloca pra gente, se você puder, Juju, quanto tempo que você começou a atuar, quanto tempo que você começou lá no curso, e se você puder abrir o valor que você fez esse primeiro caso, também seria bem legal para a gente mostrar para o pessoal o quanto é efetiva a área de assistência técnica pericial, atuação como perito particular, tá? Coloca pra gente, por favor, se você puder. O Zé Coelho, a cada que passa, adquirindo mais sede de saber, sensacional todo o conteúdo, a cada aula que passa. Que legal, Zé, que bom que você está gostando, show de bola. A Luana aqui, até porque perito pericial normalmente tem que ter experiência. Da questão da nomeação que a gente estava falando, né? O Walter, já vou responder essa daí, Walter. Eu vou fazendo um bate-bola aqui.
Wagner, somente engenheiro pode ser perito judicial. Peraí que não foi a pergunta toda. Deixa eu ver aqui a pergunta toda. Cadê? Sumiu? Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Sumiu a pergunta. Já aparece, eu faço ela de novo. É possível impugnar laudo que seja por prova emprestada? Sim. Cada caso é único. Se fosse para usar só prova emprestada, o juiz avaliava isso e não precisava do perito da justiça. Prova emprestada é matéria do direito. Tá? A prova emprestada é matéria do direito. A atuação da produção da prova pericial, ela é muito específica. Tá? Está previsto lá no Código do Processo Civil, artigo 473 do Código do Processo Civil, ele fala claramente, estou abrindo aqui o código, tá, gente? Ele fala claramente aqui, ó, o laudo pericial deverá conter análise técnica ou científica, indicação do método de trabalho, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelo especialista da área de atuação. E é vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico. Prova emprestada é uma questão jurídica. Não é técnico e não é científico. Se fosse só para usar prova emprestada, não precisava do perito judicial. Então, sim, é possível impugnar. É válida a participação do reclamante por videoconferência? O Walter. Sim, desde que seja combinado com as partes. Tá? Então, eu já tive uma perícia, não só por videoconferência, por ligação também. Tá? Eu já tive a perícia que, antes de começar a perícia, o perito chegou e falou, olha, o advogado do reclamante entrou em contato comigo, me explicou que o reclamante está trabalhando em outra cidade e que ele iria me ligar no momento, no horário da gente começar a perícia. Eu vou pôr em viva voz, tá? Para que todos possamos escutar. Tudo bem? Tudo certo. A perícia é 2 horas da tarde, 2 horas tocou o telefone do perito. 12h01 lá, tocou o telefone do perito, ele colocou em viva voz, todo mundo escutou o que ele tinha para colocar, fiz as perguntas necessárias que eu achava que tinha que fazer, o reclamante respondeu, finalizou a oitiva dele. Tranquilo, sem problema algum. Tá? Mas tem que ser na presença de todos. Todos têm que ter acesso ao que está sendo mostrado e ao que está sendo falado. Caso contrário, o perito vai estar ferindo o Código do Processo Civil, que fala que... Cadê? Aqui, ó. O perito deve assegurar, artigo 466, parágrafo 2º, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento da diligência e dos exames que realizar. Então, isso com prévia comunicação de 5 dias no mínimo. Então, o perito deve assegurar. Tá? Não é que ele pode, ele faz se ele quiser. Não, ele deve assegurar. Ele tem que assegurar às partes o acompanhamento da diligência. Então, pode fazer por videoconferência, pode fazer por ligação se ele estiver impossibilitado de participar da perícia. Desde que todos tenham acesso a todo o material falado, mostrado, comentado, o que quer que seja. Tá bom? A Juju falando que a Lune já fechou a primeira parceria dela. O Walter aqui, em uma perícia, é válida a participação do reclamante por videoconferência? Já respondi essa. Não entendi a colocação do Redner aqui. Colaborador ganhou na justiça direito à periculosidade por trocar botijão da empilhadeira, mas ele não abastecia. Será que é por ter acesso à atmosfera explosiva? O Josmar. Não, Josmar. O que caracteriza a periculosidade nesse tipo de atividade, Josmar?
não é a troca do botijão, é o acesso à área onde o botijão está armazenado, que é uma área de risco considerada pelo anexo 2 do NR16, tá? Então, o que caracteriza não é a troca do botijão, é acesso à área de risco que é gerada em função do armazenamento dos botijões de gás. Lá no curso, Josmar, tem um módulo lá, uma aba, tá? Um título lá que está escrito Lives Complementares. Lá tem uma aula que eu falo só sobre a troca de cilindros de empilhadeira, tá? Então, vai lá na plataforma, clica lá, assiste essa aula que você vai entender detalhadamente essa questão. Quando é solicitado paradigma, este tem que ser colocado o nome dele no laudo também? Sim, Elivelton. Sempre que for, todos que participam da perícia, o nome deve constar no laudo pericial. E você, como perito particular, colocar no seu parecer técnico. Já impugnei muito laudo pericial porque o perito simplesmente ouviu do paradigma uma coisa e ignorou. E aí, no meu parecer, eu coloco que foi entrevistado o paradigma fulano de tal, que tem a função tal, tantos anos na empresa, trabalhou junto com o reclamante ou não, que ele falou A, B, C, D. E se o perito não leva em consideração, na hora de contestar o laudo do perito, se for desfavorável, eu pergunto, por que o perito não colocou no laudo pericial a versão apresentada pelo paradigma? Por que ele não colocou as informações passadas pelo paradigma? O perito não pode tomar partido, ele não pode emitir opinião pessoal. Código do Processo Civil, regulamento da produção da prova pericial, regulamento da perícia, tá? Então, sim, deve estar em todos os documentos. O André, como funcionam as logísticas de pareceres? Não é de pareceres, André, é de perícias, tá? Logísticas de perícias. Tem diversos tipos de logística de perícias, não existe só um tipo. Existem logísticas que funcionam como leilões, então você se cadastra na plataforma e você participa de como se fossem leilões, né? Você entra em contato lá, você compra créditos na plataforma, quando você se inscreve, você ganha lá os créditos para participar das demandas, e aí você vai entrar em contato com a empresa e vai fazer o seu preço ali, né? Participar como se fosse um pequeno leilão para ser contratado. Existem logísticas que não atuam dessa forma, né? Que tem profissionais fixos em cada região, aonde eles repassam, né, as perícias constantemente para esses profissionais, né? Eu tenho parceria com uma logística dessa, Fábio Proto. Só nesse mês de julho, eles já me geraram mais de R$5.000 de honorários, tá, das perícias que eu vou fazer para eles entre julho e agosto. Então, a atuação para as logísticas, existem várias formas de atuar para logísticas. Mas qual a vantagem de atuar para a logística? O curto tempo de atuação que você tem, tá? E uma outra vantagem que eu vou comentar. Sobre o curto tempo de atuação, um caso completo que você atua para uma logística vai durar ali entre 3 a 5 horas. O seu honorário vai variar geralmente entre R$500 e R$800. Então, você tem um valor de honorário de pelo menos R$100 por hora. Quanto que um técnico de segurança do trabalho ganha trabalhando ali 220 horas por mês, né? Que é uma carga 44 horas semanais, né? Vai dar isso daí vezes 4 semanas e meia. Deixa eu ver aqui, ó. Vezes 44, 198 horas, 200 horas por mês, né? Um salário de R$3.000 dividido por 200 horas no mês vai dar R$15 por hora de trabalho do técnico de segurança do trabalho, né? Numa atuação para logística, seu honorário é de R$100 por hora. Um engenheiro de segurança do trabalho, ele ganhando o piso da categoria, R$8.800, R$8.900, vou colocar aqui R$9.000. 200 horas, R$45 por hora de trabalho. Um engenheiro de segurança do trabalho. Perito particular, numa atuação para logística, ganha mais do que o dobro. Tá? Então, a atuação da logística ela é muito vantajosa, porque ela é lucrativa, porque você emprega pouco tempo na sua atuação.
Então isso facilita bastante. Fora que abre portas para você prestar outros serviços para aquele cliente, né? Porque a logística de perícias trabalha naquele cliente fazendo as perícias. Tá? Se o cliente precisa de alguma outra coisa, o cliente pode te contratar para você resolver esses outros problemas. Tá? Então, que nem eu, na perícia que eu fiz hoje, o diretor da empresa acompanhou a perícia e nós colocamos algumas situações e ele falou, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Depois, anota aqui o meu contato, aqui, me dá um oi que eu vou te chamar para a gente fazer uma reunião para a gente poder trabalhar essa questão de uma forma mais efetiva. Então, você abre portas também para gerar outros trabalhos, só que são trabalhos que são expertise do perito particular, não é dar treinamento de NR35, NR30, não é nada disso. É trabalho relacionado à atuação do perito particular, né? Para poder, e aí você consegue ganhar mais do mesmo cliente, né? E aumentar cada vez mais o seu faturamento, tá? Então, as logísticas, a atuação para logística é muito vantajosa, tá? Tem alguns tipos de logística dentro da Expert em Perícia. A gente, dentro do módulo de captação de clientes, prospecção de clientes, a gente explica detalhadamente como funciona cada uma delas, dá os sites, tudo certinho para os nossos alunos. Aqui a Juju, ó, começou as aulas em janeiro, ainda não finalizou, está no módulo de captação de clientes. O valor acordado da parceria começou a negociação de 1.800, porém para firmar a parceria. Já recebeu 50% e daqui um dia finaliza o pagamento. Então, a Juju ela começou em janeiro, em 6 meses ela já conseguiu a primeira parceria e já pagou o curso. Já pagou o curso, R$ 1.800 na primeira perícia. Uma perícia, R$ 1.800. Parabéns, Juju. Parabéns de verdade para a sua atuação. E é o que eu falo sobre receber rápido os honorários. Né? Já recebeu metade e agora já vai receber o restante. Não tem que ficar esperando 5 anos. Juju, ó, parabéns mesmo, viu? Fico muito feliz. E isso só para... caraca, que legal, Juju. Só para fazer a diligência e o parecer. R$ 1.800 só para fazer diligência e parecer. Ó, agora vou aqui reforçar o meu parabéns para você. Juju, que legal. Coloca lá no grupo dos nossos alunos, por favor, para a galera também ficar sabendo aí da sua vitória, para a galera se incentivar cada vez mais. Né? E é isso que a gente coloca dentro da Expert em Perícia. Né? A gente estima que, assim, como é que funciona a atuação do perito particular dentro do nosso programa de formação. 3 meses para capacitação e implantação, e o restante para acompanhamento daquilo que você está fazendo. Em 3 meses que você vai conseguir o primeiro resultado? Talvez, pode ser em 3, pode ser em 2, pode ser em 1. Já teve aluno que foi em 9 dias. A Juju foi 6 meses. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Mas o importante é que ela já tem um primeiro caso, ela já pagou o investimento dela, e agora ela só tem a crescer dentro da área. Parabéns, Juju. Muito legal. Fiquei muito feliz com o seu depoimento aqui, viu? Precisa de autorização, a Tainá. Tainá, me explica para que seria essa autorização, por favor. Eu não entendi qual é a sua dúvida aqui, tá? No rito, o perito só responde os quesitos ou tem que observar algo a mais? Bom, o que diz o Código do Processo Civil? Ele fala o seguinte, artigo 473. Deixa eu achar ele aqui. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos. Então, é apresentado antes da diligência pericial os quesitos pelas partes. No laudo, o perito tem que responder todos os quesitos. E aí, no artigo 477, ele fala o seguinte: o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto ao qual exista divergência ou dúvida de qualquer uma das partes, e ainda ponto divergente apresentado no parecer técnico. Então, o perito não só responde a quesitos, ele tem que esclarecer os pontos divergentes apresentados no parecer técnico e apresentado pelas partes.
Tá? Tem muito perito e acha que tem que só responder quesito, mas na verdade ele não está fazendo o trabalho dele. E aí ele não está cumprindo mais um artigo do Código de Processo Civil, que é o 466, que fala o seguinte, no enunciado, no caput do artigo, fala o seguinte: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Ou seja, independente daquilo que ele esteja apto a fazer, ele tem que fazer detalhadamente, nos mínimos detalhes, empregando toda a sua diligência, todo o seu conhecimento naquele caso. Quando ele não esclarece ponto divergente apresentado pelas partes, ele não está atuando escrupulosamente, ou seja, minuciosamente, detalhadamente. Então, tem muitos peritos que acham que é só responder quesito. Não é. Tainá, explica melhor essa questão para mim, Tainá, por favor. Para eu te ajudar aqui. Tinha colocado uma pergunta aqui, ela sumiu, não sei para onde foi parar. Se é só engenheiro de segurança que pode ser perito judicial, se eu não me engano a pergunta era relacionada à NR12, tá? NR12 foge do meu assunto, vou trazer para o meu assunto que é insalubridade e periculosidade, NR1516. Para ser perito judicial, sim, somente engenheiro de segurança do trabalho, tá? Ou médico do trabalho. Isso está definido lá no artigo 195 da CLT. Para ser perito particular, não. Qualquer profissional de segurança do trabalho está apto a atuar nas perícias de insalubridade e periculosidade. Técnicos, tecnólogos, engenheiros, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, não importa. Tá? Seja qual for a sua formação na área de segurança, você está apto para atuar na área de insalubridade e periculosidade. O Jefferson, boa noite, tudo bem? Me formei há pouco tempo como engenheiro de segurança do trabalho. Como posso fazer para entrar no mercado como perito? Jefferson, a melhor forma que eu considero atuar como perito particular. Por quê? Para você atuar como perito judicial, primeiro, a maioria dos tribunais, na hora que você vai fazer sua inscrição, pede experiência. Tá? Pelo menos 2 anos de experiência na área de perícias. Então, se você está começando, não tem como você fazer o cadastro em determinados tribunais. Segundo, a nomeação, a primeira nomeação, quando você se cadastra lá e tal, leva em torno de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, demora. Terceiro, você vai receber os seus honorários só no final do processo. Em média, um processo trabalhista dura 5 anos no Brasil. Tá? E você só recebe no final. Se for assistência judiciária gratuita, que é quando a pessoa que entra com a reclamação não tem dinheiro para pagar, né, o processo, e o laudo for contra ela, você vai receber pela tabela do Conselho Nacional de Justiça, tá? Que varia entre 400 e 800 reais. No Rio Grande do Sul, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. A Maria colocou aqui o exemplo, que a média de pagamento, a tabela é R$ 441 reais, e a média de pagamento é de 300. Então é 300 reais daqui a 5 anos. E como é que paga esses negócios aqui, ó? Boletos. Como é que sobrevive? E é por isso que muita gente foge da área de perícia, sai da área de perícia, fala, não tem perícia, não dá para fazer perícia, não dá para sobreviver de perícia. Nada disso. Por isso que eu considero a atuação como perito particular a melhor forma de entrar no mercado de perícias, tá? Por quê? Você não precisa de experiência. Você pode começar do absoluto zero. Segundo, você recebe os seus honorários rápido no prazo que você combinar com o seu cliente. Tá? Que nem estava comentando agora da Juju aqui, não sei se você acompanhou. Mas a Juju em 6 meses já conseguiu a primeira perícia, cobrou R$ 1.800 só para fazer a perícia e o parecer técnico, já recebeu metade e amanhã recebe o restante. Você não fica esperando 5 meses, você recebe quando você combinou com o seu cliente. Os honorários não tem tabela, você que vai definir com o seu cliente, e para isso você basta se capacitar na área de perícias. Tá? Então a atuação como perito particular ela é muito mais rápida, econômica e lucrativa. Eu estava comentando os honorários aqui. Se você cobra R$500 e leva 5 horas para fechar o caso, é R$100 por hora. Mais do que o dobro do que o engenheiro de segurança do trabalho ganha em média. Tá? Quando ganha o piso. Quando ganha
Um pouquinho mais do que o piso ali. Tá? Fora que você não precisa investir em nenhum equipamento de medição, nada disso. Pelo menos na minha metodologia, não. Eu ensino como atuar sem investir 30 mil reais em equipamento de medição. Tá? Então, a melhor forma é atuando como perito particular, né, como assistente técnico, mas para isso precisa se capacitar, para ter uma atuação profissionalizada. Tá? Então, é dessa forma que você vai entrar no mercado de perícias, da forma correta. Os quesitos do assistente técnico são apresentados ao receber a inicial do acredito que seja o juiz aqui. Tá aqui, o Walter aqui, ó. Os quesitos do assistente técnico são apresentados ao receber a petição inicial, o jurídico é quem junta no processo. O assistente técnico, que é o perito particular, não tem acesso ao processo, tá? Você não vai ter acesso ao processo. Quando você é contratado, ou quando você atua numa empresa como CLT, você vai receber toda a documentação do caso do departamento jurídico, tá? Então, o advogado te passa toda a documentação do processo. O advogado vai combinar com você o prazo para você entregar os quesitos. Quesitos são perguntas que são feitas para o perito responder, tá? Você vai elaborar os quesitos estrategicamente para trazer respostas que te ajudem na sua atuação, tá? Vai entregar para o advogado no prazo que você combinou com ele e o advogado é quem coloca no processo. Todo o trabalho do assistente técnico ele entrega para o advogado e o advogado é que põe no processo. Erivelto, tirei minhas dúvidas. Que bom, Erivelto. Atuação remota. Atuação remota. Bom, como é que funciona uma atuação remota, né, na assistência técnica pericial? Você vai trabalhar da sua casa ou do seu escritório, prestando serviço como perito particular para empresas. E aí sua cabeça deve estar pensando assim, Magnão, como é que eu vou fazer a perícia se eu estou lá na minha casa? Eu trabalho muitas vezes do escritório que eu tenho em casa, que é esse aqui. Às vezes do escritório que eu atuo, que eu tenho fora, que eu trabalho fora. Como é que eu vou fazer uma perícia, como é que eu vou atuar numa perícia se eu estou aqui no escritório que é na minha casa, Magnão? Eu não vou estar lá vendo. Você não precisa. O perito particular, ele presta diversos tipos de serviços. Um serviço, elaboração de quesitos. No Brasil, nós temos aproximadamente 538 mil advogados trabalhistas no Brasil inteiro. 538 mil advogados trabalhistas no Brasil inteiro. Qualquer advogado trabalhista pode ser seu cliente. Basta você saber como chegar até esses advogados trabalhistas espalhados no Brasil. E saber que tipo de solução você vai gerar para esses advogados trabalhistas. No Brasil nós temos mais de 20 milhões de empresas. Qualquer empresa que tem pelo menos um funcionário pode receber uma ação trabalhista. Você precisa aprender como chega nessas empresas a partir de onde você está. Então, quando você aprende como se projetar para fora da sua localidade, tem diversos serviços que você tem a capacidade, quando você atua, né, de forma profissionalizada como um perito particular, tem diversos serviços que você vai ter a capacidade de fazer de forma totalmente remota, sem precisar estar presente ali na perícia. Existe até perícia remota, que é feita por videoconferência. Olha só que loucura, eu já fiz uma perícia dessa, em que a advogada estava em Santa Catarina, a empresa, a sede da empresa é no Rio Grande do Sul, o reclamante estava na Bahia e eu aqui em São Paulo. Fizemos a perícia por videoconferência. Então, tem diversos serviços que você pode prestar. Você precisa atuar de forma profissional, sabendo que tipo de serviço você vai poder prestar e você está capacitado a prestar de forma remota e como encontrar toda essa galera, toda essa demanda a partir da sua localidade.
A Maria, no caso de oferecer meu serviço para uma empresa grande, devo ir na empresa ou procurar saber quem são os advogados para levar currículo? Bom, Maria, a primeira coisa, você tem que ter uma porta de entrada. Não adianta bater na porta da empresa, porque não vai ser efetivo. Você precisa entender quais são os problemas dessa empresa grande. Quais são as soluções que você é capaz de gerar para a empresa. Porque a nossa atuação, Maria, é um pouco como um médico, assim, né? Ninguém quer ir contratar um médico, mas todo mundo contrata um médico. Por quê? Porque precisam, né? Então, advogado é a mesma coisa. Ninguém quer contratar um advogado, mas todo mundo tem lá o seu advogado, as empresas, os reclamantes. O assistente técnico é a mesma coisa. Então, você precisa saber quais são os problemas daquele cliente para você entender quais são as soluções que você vai gerar para ele, para que ele se sinta atraído para contratar você. Então, uma porta de entrada, às vezes, é o departamento de segurança. Desculpa, pessoal. Desculpa. Então, às vezes, uma porta de entrada é o departamento de segurança. Você conhece ali um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, né? E aí você consegue uma entrada para entender melhor a situação da empresa. Outras vezes é o próprio advogado, né? Mas tem que entender a abordagem correta, saber como buscar os problemas dessa empresa. No curso, Maria, a Thaís explica tudo isso lá no módulo de captação e prospecção de clientes, tá? Então fica tranquilo que no curso você vai entender direitinho. Mas não adianta chegar com um currículo. Não é currículo, esquece currículo. Proposta técnica e comercial. Currículo é para os engenheiros que querem ser peritos judiciais, que vai lá na vara entregar um currículo. Esquece. Proposta técnica e comercial mostrando as soluções que você é capaz de gerar para o seu cliente, tá? Então é uma outra forma de enxergar a questão. Lá no curso, no box do Expert, que é a nossa caixa de ferramentas, né? Tem modelo de proposta, tem modelo de apresentação, tudo certinho lá já para te ajudar a montar toda a tua estrutura para você ir buscar os seus clientes, tá? E no módulo de prospecção e captação de clientes, a Thaís explica detalhadamente como fazer isso, como apresentar, como montar, tudo certinho, para que você possa aproveitar cada oportunidade que você tenha de chegar e mostrar realmente, né, valor no seu trabalho, mostrar o quanto você pode ajudar aquele cliente e fazer com que ele se sinta seduzido, atraído, persuadido de contratar você, tá? E no final, ele te contratar sem ficar chorando nos centavos e ainda agradecer por você prestar serviço para eles, tá bom? Então, fica tranquilo, assiste as aulas e aproveita o material que está disponível lá no box do Expert. Mas esquece currículo, Maria. Ao final de cada perícia, além do parecer técnico, eu envio um relatório de oportunidades à empresa reclamada. Isso é usual, diferencial ou obrigação? Depende, Walter. Depende da sua estratégia para com aquele cliente, tá? Depende daquilo que você colocou na sua proposta de prestação de serviços, né? Você pode colocar ali como uma cortesia, por exemplo, tá? Só que o relatório de oportunidades, ô Walter, tem que tomar muito cuidado para você não ser invasivo. De repente você falar de coisas que o cliente não quer falar. E aí, ao invés de ter mais portas abertas, você tem as portas se fechando, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Mas pode ser sim um algo a mais que você entrega para o seu cliente como forma de mostrar valor no seu trabalho, só que tem que tomar cuidado, tem que fazer da forma correta para que você não dê um tiro no pé, tá bom? Então toma cuidado só com essa questão. O advogado pode fazer papel de assistente técnico? O Calval Dionísio. Sim, Dionísio, pode sim, desde que ele esteja nomeado no processo, nos autos do processo, como assistente técnico. Então assim, ó,
eu, Wagner, vou entrar com uma ação trabalhista contra a minha empresa. Eu contratei o advogado, o senhor João, doutor João da Silva, tá? Então eu contratei o doutor João da Silva para ser o meu advogado no caso. O doutor João elaborou toda a petição inicial, todo o processo, colocou lá e tal. Ele é o meu procurador, o meu advogado, tá? Ele não pode ser assistente técnico. Mas o João da Silva, ele tem lá no escritório dele um outro advogado, o José dos Santos. Ele pode indicar o José dos Santos como assistente técnico do caso, tá? Por quê? O Código do Processo Civil determina que o assistente técnico é o profissional de confiança da parte e não está sujeito a impedimento ou suspeição. Então, pode sim. Eu já participei de caso que o reclamante tinha uma assistente técnico que era uma advogada. Só que fica muito fácil de perceber quando é advogada, né? A gente começou a fazer a perícia, eu comecei a fazer alguns questionamentos, eu estava pela reclamada, e a assistente técnica do reclamante também fez algumas perguntas, normal, né? Só que o tipo de pergunta dava para verificar de que não era uma profissional de segurança do trabalho, né, que atua especificamente como perita particular, como assistente técnica. Porque a forma como elaborava as perguntas, você via que era totalmente diferente, que era a forma como um advogado elaboraria. E aí eu perguntei para ela, falei, doutora, a senhora é advogada, né, que a senhora está fazendo perguntas dentro da perícia, né? Ela falou, não, eu sou advogada, sim, do escritório, mas eu estou nomeada como assistente técnica no processo. Eu falei, maravilha, show de bola, parabéns pela estratégia. O escritório utiliza o seu próprio corpo técnico dentro dessa estratégia. E teve um outro caso no Rio Grande do Sul também, que o reclamante foi com um assistente técnico, né? O rapaz, ele era, né? Estagiário, era advogado novo lá, não lembro se era estagiário, se já estava contratado, mas era novo no escritório e a formação dele era de técnico de segurança do trabalho também. Então o que o escritório fazia? Nas perícias de insalubridade e periculosidade, ao invés de contratar um assistente técnico externo, colocava ele como perito particular, como assistente técnico. Por quê? Ele tinha conhecimento na área de segurança, né? E na atuação dele, dentro da perícia, era como técnico de segurança. E depois, na elaboração dos documentos e tudo, ele utilizava o conhecimento jurídico que ele também tinha, né? Mas ele não estava no processo como advogado do reclamante, ele estava apenas como assistente técnico. Então, pode sim. Fechamos todas as perguntas já? 1h07? Não acredito. Bom, quando vai ser o próximo curso? Eu já respondi essa. O Elivelto comentando que tirou as dúvidas. Bom, queria fazer um comentário de uma questão que já ia comentar na outra semana e não deu tempo. Mas trazer para vocês esse caso essa semana. Eu fui fazer uma perícia onde a empresa reclamada, né, atuo pela reclamada, ela tem um sistema de entrega de EPIs, um sistema informatizado. Grande Tércio, um abraço grande, meu amigo. Então, com uma leva boa aí de assistentes novos, hein, Tércio? Gente muito boa, cara. Bom, eu fui fazer uma perícia onde a empresa, ela trabalha com um sistema informatizado de entrega de EPIs, né? E aí, na hora da diligência pericial, foi mostrado para o perito as fichas de EPI lá, né, através que é o relatório que o sistema gera. E o perito, vou mandar, pode deixar, tá, senhor, vou mandar. Está colocando todo mundo dentro da nossa casinha aqui, logo vai ter a listagem atualizada lá para vocês. E aí o perito viu o relatório da empresa e falou, mas isso daqui são assinaturas escaneadas, né? Não é a assinatura do reclamante. E eu falei, não é realmente, é o relatório gerado pelo sistema informatizado. E aí o perito, ele fez uma colocação que eu achei no mínimo inusitada e questionei ele durante a perícia. Ele falou, mas o sistema é homologado pelo Ministério do Trabalho? Se não for, o juiz não aceita. Eu falei, peraí, né? Aonde que está escrito isso na lei que precisa
ser homologado pelo Ministério do Trabalho? Não, é que senão o juiz não aceita. Falei, bom, aí é uma questão do juiz. Na perícia, você não dá para ver isso, né? O que o juiz vai aceitar ou não, não é o seu papel aqui na perícia. Isso aí os advogados vão brigar com o juiz. Mas em qual legislação está descrita que precisa de homologação do Ministério do Trabalho? E aí ele enrolou e não soube responder. Ok? Não conseguiu responder. E aí eu fui atrás disso na hora de fazer o meu parecer técnico sabendo de que ele já trouxe essa questão, que ele pode abordar isso no laudo pericial. Então eu já me certifiquei de antecipar esse assunto dentro do meu parecer técnico. E fui pesquisar sobre essa questão, né? Então, até para vocês entenderem isso e ficarem ligados. E ter muito claro com vocês que não é porque o perito falou algo que seja verdade, que seja aplicável. Não que o perito esteja mentindo, ele pode só não entender daquilo que está falando, né? Ter escutado falar, adotou como verdade, mas não entende aquilo, não tem o conhecimento para entender aquilo que estava falando, tá? E então é importante que vocês saibam que não é porque o perito falou algo que aquilo seja verdade, que você tem que acatar. Eu fui pesquisar sobre o assunto, falei, bom, pode ser que eu esteja errado, mas que eu saiba, a legislação não fala nada sobre isso. E fui estudar a parada. Então vamos lá, NR6, o que fala sobre essa questão? Item 6.5.1 fala que cabe à organização registrar o fornecimento ao empregado, quanto ao EPI, né? Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, inclusive por sistema biométrico. Ok? Então, estamos dentro. Item 6.5.1.1. O sistema eletrônico para fins de registro de EPI, caso seja adotado, deve permitir a extração de relatório. Ok? Então, o sistema da empresa emite um relatório dos EPIs entregue. Até então, está atendendo toda a legislação, nada que fere a legislação. Ok? Mas eu fui pesquisar essa parada para entender melhor, conversei com os meus alunos no grupo, eles me mandaram um ofício muito legal, tá? É o ofício da Secretaria de Inspeção do Trabalho, número 32753 de 2020, tá? 32753 de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é o Ministério do Trabalho. Só que em 2020, o Ministério do Trabalho virou uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Agora voltou a ser o Ministério do Trabalho, né? A nossa legislação, uma moçada. Tá? Mas é o Ministério do Trabalho, um ofício do Ministério do Trabalho, de fevereiro de 2020, que ele fala o seguinte nesse ofício: não cabe aos órgãos vinculados à inspeção do trabalho a homologação ou validação de sistemas eletrônicos de entrega de EPIs. Então, já existe uma jurisprudência em cima de que isso não precisa, os sistemas eletrônicos de entrega de EPI não precisam ter homologação do Ministério do Trabalho. E aí eu fui pesquisar mais um pouco e achei uma nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho ligada ao Ministério do Trabalho, a nota técnica número 162 de 2017. Essa nota técnica ela conclui o seguinte: face ao exposto, uma vez que o sistema de gestão de entrega de EPI com uso de identificação biométrica vascular permite o controle e o registro das informações com a possibilidade de extração de relatórios para eventual fiscalização, não há impedimento para a adoção desse sistema informatizado pelas empresas. Tá? Então, a gente tem que ficar muito ligado do que acontece dentro das perícias para entender o contexto como um todo, né? E saber que não é porque o perito judicial falou algo que isto seja a plena verdade, a absoluta verdade. Perito judicial, eles têm, né, a aura de peritos, de experts, mas nem sempre eles são tão experts assim em todos os assuntos. Ele pode ter uma expertise maior num assunto e uma expertise que não seja tão grande em outros assuntos. Tá? E às vezes o perito coloca alguma coisa na diligência que nem deveria ser colocado, porque ele não está lá para isso, né? O Código do Processo Civil é claro nesse sentido, que é vedado ao perito emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico e científico, né?
artigo 473 do Código do Processo Civil, parágrafo 2º. Então, mas às vezes dentro da perícia, o perito ele fala coisas e o profissional, por não ter a formação profissionalizada, por não saber se portar, não saber como encarar isso daí tudo, fica acuado. Fala, pô, o perito falou que tem que ser homologado. O sistema de vocês é homologado? A empresa, não sabia nem que precisava. Nossa, agora acabou, né? Perdemos. A perícia vai ser desfavorável. Você não sabe nem como argumentar isso. Então, essa é a importância de você se posicionar, de você atuar de forma profissionalizada e entender que você pode contestar o perito. E a importância de você estar cercado de pessoas que têm conhecimento, que estão junto com você no mesmo barco, que estão remando no mesmo sentido, né? Na atuação como peritos particulares, profissionalizados. Eu coloquei isso lá no grupo, não demorou 10 minutos, a galera já mandou o ofício. Então, pessoal, você, quando vai atuar como perito particular, e é por isso que eu defendo a profissionalização, né? Quando você está capacitado, você atua de forma profissionalizada, você sabe como se portar, você sabe como responder ao perito, você sabe como ir buscar até mesmo a informação depois para que você tenha argumentação técnica, legal, lógica, teórica. E é isso que gera resultado para os seus clientes. É isso que faz com que o seu cliente queira te contratar novamente. Quando acabou essa perícia, eu sempre faço uma reunião com o meu cliente, né? Liguei para a advogada do caso, porque a perícia foi numa das filiais da empresa, liguei para o advogado, falei, olha, aconteceu isso, assim, o perito fez esse tipo de questionamento, para mim isso é totalmente novidade. Pelo que eu saiba, não precisa de nada, mas não precisa de nenhuma homologação, mas eu vou pesquisar isso a fundo. Joguei no meu grupo lá dos meus alunos, a galera já me ajudou, porque eu não sou detentor de todo o conhecimento, não, longe disso, estou aprendendo dia a dia também, né? A galera já me ajudou, fui pesquisar mais, achei a nota técnica, entrei em contato com o engenheiro de segurança da empresa para entender melhor como é que funciona o sistema deles. E aí ele me passou tudo descritivo de como funciona, tudo certinho nos mínimos detalhes. A pessoa, para registrar a biometria, ela assina 8 vezes para ter a certeza de que aquela assinatura é dela, assinou igual, registrou a biometria, tudo certinho. E aí eu expliquei para ele toda essa questão legal já que existe, né, de ter um ofício, né, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, ter uma nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho. A advogada da empresa mandou um e-mail para o Departamento de Segurança questionando para saber melhor se estava tudo certo. O engenheiro corporativo de segurança já respondeu para ela falando, olha, já conversei com o Wagner, ele já me explicou que não precisa de nada disso, está tudo certo, seguimos no caso. Ponto. Então, é isso que faz com que o seu cliente tenha o quê? Segurança em você. Segurança na sua atuação. Veja autoridade naquilo que você faz. Valor no seu trabalho. E é por isso que quando você vai cobrar, num caso, R$2.500, R$3.000, R$3.500, R$4.000, R$6.000, o cliente paga sem questionar. Você não precisa ficar com o pires na mão ali, nossa, poxa, mas brigando nos centavos ali. Por quê? Porque o cliente enxerga valor. E cada caso novo que ele tem, vocês acham que ele vai pegar e vai ficar perdendo tempo pesquisando na internet para contratar um profissional que cobra R$100, R$200 mais barato? Não! Ele vai ligar para você, porque ele sabe que você tem a capacidade de resolver os problemas dele. Não vai ser R$200 que vai fazer diferença para ele. O que vai fazer a diferença para ele é ter um profissional que ganhe a perícia. Que seja uma ferramenta de trabalho para o advogado, que o advogado consiga na instrução derrubar o laudo do perito, mesmo sendo um laudo desfavorável. Porque o juiz não é obrigado a seguir o laudo do perito. Isso está muito claro no artigo 479 do Código do Processo Civil. O juiz irá apreciar a prova pericial, indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em consideração o quê? O método utilizado pelo perito. Quando você mostra que o método utilizado pelo perito está errado, o advogado consegue expor isso para o juiz, é o suficiente para o juiz não levar em consideração o laudo pericial. Então não é porque tem um laudo pericial contrário que a coisa acabou, né? Mas para isso você precisa saber se posicionar, argumentar da forma correta, ter uma estrutura montada, adequada de um parecer técnico bem feito, para que isso tudo vire ferramenta na mão do advogado. O juiz vai dizer que ele não seguiu o laudo pericial porque o parecer técnico mostrou uma conclusão mais efetiva para o caso? Não. Ele não vai desmerecer o profissional que é de confiança dele, juiz. Mas ele vai sim dizer que, em face da metodologia exposta, ele não vai seguir o laudo pericial porque ele entende que tal coisa funcionou de outra forma. Ponto. Agora, por que ele entende dessa forma? Porque você apresentou isso para ele. E isso, quando não acontece muito em primeira instância, muitas vezes acontece na segunda. Muitas vezes, na volta da segunda instância para a primeira instância do processo, fala, olha, faça nova perícia, porque o trabalho do perito foi deficiente tecnicamente. Entendeu? A Luana, quem ganha mais? Quem mais ganha, a reclamante ou a reclamada? Assim, Luana, depende do perito que está fazendo o caso, depende da região, depende de uma série de fatores. Depende se a reclamada tem um perito particular profissionalizado, se o reclamante tem. Não existe isso de quem ganha mais, né? Existem peritos que são extremamente tendenciosos, tá? Na dúvida eles dão para o reclamante, ponto. Isso existe. Tem peritos que são o que a gente chama de caça-honorários, ou seja, ele fica inventando coisa para dar para o reclamante para não depender da assistência gratuita, né? Mas são casos, assim, cada vez mais estão sendo casos isolados isso. Cada vez mais os peritos estão atuando da forma correta, estão atuando, entendendo o papel dele como perito judicial de investigar o caso, né? De realmente apurar o que acontecia no dia a dia de trabalho e não simplesmente ir lá escutar as partes e sair de lá já com o laudo pronto na cabeça dele, porque ele já foi condicionado a isso. Então, quem mais ganha? Quem tem a melhor assistência de advogado e de perito particular. Tá bom? Bom, galera, queria comentar esse caso com vocês, trazer essa questão da homologação do sistema de entrega de EPIs, tá? Era para eu ter trazido na quarta passada, mas não deu tempo, porque a gente foi bastante corrido, pergunta para o Vagnão. E saber que já existe, né, essas jurisprudências, por assim dizer, não são bem jurisprudências, né, mas já existe esse entendimento do Ministério do Trabalho de que não necessita nenhum tipo de homologação o sistema de entrega de EPI. O que o sistema de entrega de EPI informatizado precisa ter é a capacidade de gerar relatórios, né, e garantir a segurança da informação. É isso, tá? E caso alguém chegue para você e fale, tem que ter homologação do Ministério do Trabalho, você vira para a pessoa e fala, não tem não, isso não está escrito em lugar nenhum na lei, e o próprio Ministério do Trabalho já reconheceu que não cabe, tá, aos órgãos relacionados à inspeção do trabalho ou homologação de qualquer tipo de sistema informatizado de EPI, tá bom? Então é isso, pessoal. Se não temos mais nenhuma dúvida, vou ficando por aqui no Pergunta pro Vagnão de hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. Muito legal essa pergunta pro Vagnão, falando sobre muita coisa legal aqui, principalmente sobre a atuação do perito particular, né? A diferença do perito judicial, honorários, prazos de pagamento, Código do Processo Civil, sistemas informatizados de entrega de EPIs, né? Então, pergunta pro Vagnão aí recheado, tenho certeza que contribuiu aí para cada um de vocês crescer um pouco na sua atuação, e estou esperando dos meus alunos os depoimentos aí de que conseguiu o primeiro caso, que ganhou dinheiro fazendo perícia, que conseguiu um honorário legal, que ganhou reconhecimento, que teve um advogado que falou, poxa vida, nunca vi um trabalho como esse, olha, parabéns,
Estou esperando o depoimento de cada um de vocês, como nós tivemos da Juju aqui hoje, né? Que em 6 meses já conseguiu o seu primeiro cliente, R$ 1.800 numa perícia, somente para acompanhar a diligência e fazer o parecer técnico, já recebeu metade dos honorários e amanhã acaba de receber tudo. Só agradecer a todos vocês e a todos os meus alunos que nos dão um voto de confiança, né? E aqui tenho certeza nós vamos honrar cada um de vocês, tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Valeu, pessoal!